Segunda Reis, capítulo 4, verso número 1. Aleluia. A palavra do Senhor nos ensina o seguinte: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens na tua casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Até aqui, até esse versículo da palavra do Senhor. Amados, nessa noite nós queremos falar sobre avivamento, e nós queremos ministrar essa palavra ao seu coração, baseada nessa narrativa que nós acabamos de ler. Eu quero falar a respeito desse avivamento contínuo. O tema dessa ministração é avivamento contínuo. Amém? Você deseja um avivamento contínuo na sua vida? Você deseja um avivamento ininterrupto, sem interrupções? Você deseja algo que se manifeste não apenas num domingo, num culto poderoso como esse, mas todos os dias da sua vida, todos os dias da sua semana? Você deseja isso para a sua vida? Glória a Deus. Eu acredito que essa palavra, ela carrega dentro dela um princípio. Nós já temos ministrado em algumas outras ocasiões a respeito desse princípio, e até mesmo já falamos a respeito dessa mesma palavra. Mas eu sinto da parte de Deus, diante daquilo que nós temos vivido, daquilo que o Senhor tem nos direcionado a falar e a viver, que nós precisamos mais uma vez meditar a respeito desse princípio. Há um valor aqui, há um princípio espiritual poderoso, poderosíssimo, que quer fazer diferença na sua vida, que vai fazer diferença na sua história. E detalhe, assim como essa palavra narra, é algo que vai até mesmo além da sua necessidade, mas toca os da sua casa, toca os seus filhos, toca aquelas pessoas que são íntimas a você, pessoas que estão próximas a vocês, e que estão à espera de um milagre, de uma manifestação, de algo sobrenatural da parte do Senhor. Essa palavra é uma palavra linda. Ela começa narrando uma história trágica, uma história triste, um caos que aconteceu numa família. Nós temos uma família que está desestruturada aqui. A história diz que nós temos uma viúva, ela perdeu aquele que era o seu mantenedor. E esse mantenedor não era qualquer pessoa, mas ele era um homem de Deus. E esse homem de Deus também não era simplesmente mais um homem de Deus daquela geração, mas ele era um discípulo de um profeta. Ele era alguém que andava no profético. E essa palavra, ela é uma palavra profética. Ela é uma palavra que carrega algo que vai além do seu tempo, além daquilo que de fato aconteceu ali. Mas ela carrega algo que pode acontecer na sua vida também, nesses dias, se você assim crê. Amém? Deus quer nos ensinar através dessa palavra. Há um princípio, como eu disse aqui, que precisa ser conhecido, que precisa ser revelado por Deus ao nosso coração. E quando nós colocarmos em prática esse princípio, nós teremos um avivamento, que ele se mantém contínuo na nossa vida.
A própria palavra vai nos explicar quando que ele cessa. E eu acredito, no nome de Jesus, que o Senhor quer nos ensinar essa palavra, explicando através dela o que cessa, mas Ele quer nos ensinar, através disso, como que nós podemos lidar para não cessar esse avivamento na minha vida, na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Bom, a história é muito simples de ser compreendida. Nós temos ali um quadro difícil. Esse homem deixou a sua casa, partiu, ele morreu, essa família está em apuros, está em necessidade, e eles estão agora recorrendo àquele que tem solução da parte de Deus. Isso é maravilhoso, porque eles poderiam recorrer a qualquer outro, mas eles recorreram a alguém que de fato tinha solução da parte de Deus. Isso é importante você sempre avaliar, é importante sempre você ter isso em consideração, levar isso em consideração. Você precisa recorrer a quem de fato tem solução para você. Você não pode abrir o seu coração e se permitir ser instruído por alguém que não tem solução de Deus para a sua vida. Mas eles recorreram ao homem certo, à pessoa certa. Eles recorreram ao profeta de Deus. E esse profeta de Deus era justamente Eliseu. E Eliseu então faz uma pergunta, e a pergunta envolve uma coisa especial de Deus aqui para nós essa noite. A pergunta do profeta é basicamente: o que você pode ofertar a Deus? O que você pode oferecer a Deus? Qual é o seu sacrifício? Há um princípio nisso tudo. O princípio é para que o sobrenatural venha. O Senhor está à espera de uma entrega da nossa parte. Há um fogo que desce do céu, mas esse fogo que desce do céu, ele se manifesta sobre um sacrifício que se estabelece na terra. Deus, ele honra e ele zela por altares. Quando nós, em qualquer ocasião, em qualquer momento, oferecemos um altar na terra para o Senhor, Deus então oferece seu fogo sobre nós. O fogo de Deus, ele desce especificamente no lugar, no ponto marcado, aonde o altar foi consagrado ao Senhor. Você entende isso? E ao falar de altar, não estou dizendo de altares que você coloca velas, que você coloca algum boneco lá, qualquer coisa lá. Não são esses altares que por vezes você vê em algum lugar. Eu estou falando de algo interno. Eu estou falando de algo que toca o nosso interior. Eu não estou falando simplesmente de um lugar físico. Eu estou falando de uma realidade espiritual. Eu não estou falando simplesmente de um lugar que você marca com um X. Eu estou falando de um lugar que você estabelece como sendo o seu lugar de entrega aqui dentro para Deus. E quando Deus encontra isso, é justamente ali que Ele vai manifestar o seu fogo, a sua glória e o seu avivamento. Amém? Então não estou convidando você para você simplesmente achar que tudo na sua vida agora vai passar a acontecer e o avivamento contínuo na sua história vai acontecer se você chegar em casa e consagrar um quarto a Deus. Se você chegar em casa e fazer um X qualquer em algum lugar e dizer para Deus: Deus, aqui vai ser o lugar onde o Senhor vai ordenar a tua bênção. A verdade é que Deus vai ordenar a bênção no lugar específico da sua história, da sua vida, aonde você entregar para Ele tudo que você tem. Tudo que você tem. E o profeta menciona algo interessante. Ele diz assim: o que você tem? A pergunta é simples: o que você tem? E interessante que ela não estava compreendendo no primeiro momento. Ela fala: não tenho nada. Eu não tenho nada. É como alguém que diante de uma situação tão drástica, tão terrível, já perdeu tanta coisa na vida, que julga não ter nada para entregar. E a verdade é que sempre há algo a entregar. Sempre há algo a entregar. Pastor, mas eu tenho pouco. Mas sempre há algo a entregar. Pastor, eu conheço pessoas que têm muito mais do que eu. Eu sei, mas Deus está falando com você e sempre há algo a entregar. Deus não está falando de pessoas abastadas na comparação com pessoas necessitadas. Deus está falando a respeito de entrega. E entrega toca ricos e pobres, negros e brancos. Entrega toca a todos. Todos. Quando o Senhor fala, assim como Ele fala nessa noite, a pergunta que Ele tem a fazer para você é: o que você está disposto a entregar? Aquela mulher no primeiro momento fala: não tenho nada. No segundo momento ela fala assim: eu tenho algo. E eu tenho lá uma botija. A história começa por meio disso. Ela apresenta o que ela tem, uma botija de azeite, é tudo o que ela tem. E a manifestação de Deus
ela vai se estabelecer justamente naquilo que você entrega. Ouça isso mais uma vez. A manifestação de Deus, ela vai acontecer justamente naquilo que você entrega. Amém? De novo, a manifestação de Deus acontecerá justamente naquilo que você entrega. Amém? A área que você entrega, é lá que Deus atua com poder e glória. Existem áreas que não têm o sobrenatural de Deus na nossa vida. E alguma pessoa pergunta, talvez, dentre nós, por que não acontece? A resposta é simples. Nessa área não há entrega. Mas na área que tem entrega, lá acontece sobrenatural. Deus atua sobrenaturalmente naquilo que você entrega a Ele naturalmente. Deus se entrega por inteiro na medida que naquela área você se entrega por inteiro. E ela fala, tudo que eu tenho é isso, é tudo. E quando você fala, tudo que eu tenho é isso, você entrega para o Senhor, é justamente isso que Ele quer. E é por meio disso que Ele vai se manifestar. Amém? E ela fala, então é isso que eu tenho. E Deus fala através do profeta, então é isso, justamente isso que você vai dar. E aí o Senhor vai falando com aquela mulher, com aquela família, alguns princípios espirituais que eu quero rapidamente falar ao seu coração. O profeta instrui ela. E instrui ela a fazer algo que no primeiro momento vai levá-la a um processo de humildade. Vai lançá-la numa circunstância de mostrar publicamente o tamanho da sua necessidade. Só que o milagre vai acontecer não no público, mas vai acontecer no secreto. Grave isso. Deus vai levar aquela mulher para ela se exteriorizar, para ela se manifestar publicamente. Mas o milagre de Deus vai acontecer com a porta fechada da sua casa. Você está comigo ainda? Glória a Deus. E ele fala para ela o seguinte, olha, faça o seguinte, vá em toda a sua vizinhança. A palavra toda aqui é muito importante. Deus fala com aquela mulher e fala toda a vizinhança. E quando Deus fala toda, qualquer coisa que não seja isso é desobediência. Deus fala toda a sua vizinhança. Detalhe, nós não vivemos num vilarejo como ela vivia. Nós vivemos numa cidade grande. Pelo menos grande na comparação com tantas outras cidades pequenas que temos como referência. A nossa cidade tem um porte suficientemente que se nós fôssemos receber uma instrução dessa, isso nos daria bastante trabalho. Você já imaginou fazer a prática, a obedecer essa palavra, toda a sua vizinhança? Qual seria o raio? Qual seria o parâmetro de vizinhança? Talvez poderíamos estabelecer o nosso bairro. Uau, já teríamos um pouco de trabalho nessa história. Confere? Você está comigo? Imagina se você mora na Morada do Sol. Temos um grande desafio aí, não temos? Deus falar com você, olha, eu quero que você vá em toda a sua vizinhança. Imagina o tanto de casas que você iria bater. E Deus manda, através daquele profeta, um recado. E ele fala o seguinte, olha, vá e pegue emprestada vasilhas vazias. Grave essa palavra vazia. Fale comigo, essa palavra é muito importante. Vazia. Glória a Deus. Grava essa palavra no seu coração. Vazia. É uma palavra muito importante para aquilo que Deus está falando com você nessa noite. A palavra é vazia. Vazia. Deus não pediu uma vasilha cheia. Deus não pediu uma vasilha preenchida. Deus não pediu uma vasilha com alguma coisa dentro. Deus queria que aquela mulher fosse, manifestasse e esterilizasse para todos que ela precisava de uma coisa. Ela precisava apresentar para Deus algo vazio. Ela precisava apresentar ao Senhor algo vazio. E aquela mulher então bate de porta em porta, e ela juntamente com seus filhos conseguem muitas vasilhas, a Bíblia fala. Muitas vasilhas vazias. E então, de acordo com a orientação profética, de acordo com a direção de Deus, ela faz aquilo que o profeta falou, ela fecha a porta. E agora está ela, os seus filhos, diante do Senhor. Já não é mais um momento público. Já não tem mais os vizinhos nessa história. Mas por que Deus mandou ela para os vizinhos, pastor? Porque Deus queria que ela trilhasse um caminho de humildade. Grave isso. Deus deseja que nós trilhemos um caminho de humildade. Porque na humildade, Deus estabelece a sua exaltação. Deus exalta os humildes. E Ele humilha os exaltados. Deus eleva os que se rebaixam. E Deus rebaixa aqueles que se elevam. Deus é um Deus que tudo que Ele tem que fazer na nossa vida, existe uma perspectiva bíblica e uma perspectiva de Deus sobre aquilo que Ele quer manifestar. E o caminho
do avivamento contínuo na sua vida, na sua casa, na sua história, passa por essa experiência, que vamos aqui dizer esse nome claramente, falar mais uma vez, a palavra humildade, humildade, diga comigo, humildade, humildade, palavra importante, tem a ver com a palavra vazio, humildade, palavra importante, tem a ver com a palavra vazio. O humilde, ele é alguém que se apresenta vazio, essa é a realidade. Alguém que está pronto a receber, porque sabe que não tem. O orgulhoso, ele julga ter, e até o que tem lhe é tirado, porque Deus se encarrega de fazer isso. Mas aquele que se apresenta pelo caminho, não tenho, diante de um Deus que tudo pode, esse experimentará o sobrenatural de Deus, o avivamento do Senhor. Essa mulher faz isso, fecha a porta, e agora está ela e os seus filhos ali. E eles vão agora ter uma experiência com o sobrenatural de Deus. Eles vão ter uma experiência com o sobrenatural de Deus. Grave essa informação. O profeta falou para ela, vá e feche a porta. Você já ouviu alguma outra vez essa expressão na Bíblia? Vá e feche a porta. Alguma outra pessoa já falou na Bíblia essa expressão? Vá e feche a porta. Sabe quem falou essa palavra? Jesus falou essa palavra para os seus discípulos. Ele falou assim, vá. Perguntaram para ele, como que nós oramos? O que a gente deve fazer para orar? Como é que se ora? Como é que é esse processo de oração? Ele está ensinando, ele fala assim, olha, vá, feche a porta do seu quarto. Feche a porta do seu quarto. E se renda diante do Pai. Que em secreto te vê. E em secreto vai te corresponder, vai te responder a oração. Nós temos um Deus galardoador daqueles que o buscam. Nós temos um Pai de amor que recompensa aqueles que o buscam. Mas o detalhe, essa busca agora é na intimidade, é no secreto. A necessidade da manifestação da humildade, ela é pública. Uau, isso é forte. Eu queria que você entendesse isso, tivesse com o seu coração completamente aberto para aquilo que Deus está falando. Tem muita gente que se julga humilde porque fecha a porta do quarto, mas não executa o comando de Deus quando Deus fala, mostra a humildade para todos à sua volta. E por não obedecer o primeiro comando, mesmo que obedeça o segundo comando, não recebem a totalidade da bênção. Por obedecerem parcialmente, vão receber também parcialmente. Quando o Senhor manda essa mulher ir para a vizinhança e mencionar que ela precisa de uma vasilha vazia, era uma demonstração pública de necessidade, era uma demonstração de humildade, dizer algo, eu preciso de algo. Tem gente que passa trabalho na vida porque não tem coragem de dizer, eu preciso de algo. Tem gente que acha muito desafiador falar para alguém, eu preciso de algo, eu preciso de ajuda, eu preciso de um milagre, eu preciso de um auxílio, eu preciso. Tem pessoas que vão morrer com seus filhos na sua casa, porque não têm a coragem de obedecer um comando, que é o primeiro comando de Deus, que é justamente mostre que você não tem. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas de dinheiro, eu não estou falando apenas de comida, eu estou falando de realidades que nós precisamos. Porque enquanto nós estamos convictos que esse não é o caminho de Deus, de nos levar para alguém dizer eu não tenho, nós vamos experimentar parcialmente aquilo que Deus quer continuamente na nossa vida. Está comigo ainda, sim ou não? Glória a Deus. Tem pessoas que têm a possibilidade, a oportunidade, através de um discipulado, de receber algo contínuo da parte de Deus, algo que é a totalidade daquilo que Deus quer, mas não recebem porque não têm a coragem de dizer, eu não tenho, e eu preciso, me ajuda, o que eu faço? Qual que é a direção de Deus? O que eu posso esperar? O que eu tenho que fazer? E por não fazer isso, ficam dia e mais dia, semana após semana, ano após ano, na mesma necessidade, sem ter aquilo que tanto precisam. Um caminho de humildade é o caminho que inicia o milagre, e ele dá continuidade ao milagre, ele faz com que esse milagre seja pleno na sua e na minha vida. Essa mulher fez exatamente o que Deus estava falando. E quando ela faz, o que acontece? A Bíblia fala, ela fecha a porta, e ela então deita essa botija que ela tinha. Detalhe, ela começa no natural. Ela começa no natural. Grava essa informação, ela começa a obediência no natural. E o que acontece após isso é a manifestação do sobrenatural. Tem gente que está esperando o sobrenatural acontecer para passar a obedecer. A palavra do Senhor aqui nos instrui que ela obedeceu naturalmente. E sobrenaturalmente ela foi surpreendida por aquilo que Deus já havia prometido. Você consegue entender isso? Tem gente que espera a manifestação assim, de uma maneira assombrosa, impactante,
tão poderosa que faça obedecer aquilo que já sabe que precisa obedecer há algum tempo. Está esperando que alguma coisa aconteça para de fato levar a sério aquilo que Deus falou e obedecer aquilo que Deus deu. Essa mulher, ela entendeu o que ela precisava fazer, ela deitar essa botija de azeite sobre essa vasilha vazia. E ela fez isso. E ela deu uma instrução para os seus filhos: olha, é o seguinte, ó, vamos fazer esse processo. Você bota a vasilha aqui, eu vou encher essa vasilha. Olha a fé dessa mulher, ela estava crendo, mas ela estava obedecendo naturalmente. Ela estava obedecendo naturalmente. Amém? Ela estava obedecendo naturalmente. E essa obediência natural liberou o sobrenatural sobre a vida dela. Amém? Glória a Deus. O que ela faz? Ela começa esse processo na fé, na confiança de que Deus ia cumprir com aquilo que prometeu, que Deus iria cumprir com aquilo que falou. E ela agora começa a experimentar o sobrenatural. E ela está descendo esse azeite. A Bíblia fala que ela tem agora uma vasilha vazia, que deixou de ser vazia. Agora essa vasilha está cheia. E ela tinha instruído seu filho: tira para o lado e coloca a outra vasilha vazia. Tenta imaginar quantas vezes aconteceu. Tenta imaginar que manhã gloriosa, que tarde gloriosa, que noite gloriosa foi esse dia em especial, que ela ficou enchendo sobrenaturalmente, atendendo aos comandos de Deus de maneira natural e experimentando de maneira sobrenatural aquilo que Deus estava fazendo na frente dos seus olhos, diante da sua casa, no secreto da sua família. Isso é sobrenatural, isso é maravilhoso. 1, 2, 3, 4, 100, 200, não sei. A Bíblia fala que o profeta mandou dizer para ela o quê? Muitas. Ela obedece. Eles obedeceram. E eles têm muitas. Imagina agora uma casa lotada, cheia de vasilhas cheias de azeite. Que coisa gloriosa. Que coisa sobrenatural. Aquilo ali virou uma fábrica de azeite. Tenta imaginar. A casa dela, que antes só tinha uma botija, passou a ser agora a casa que mais tem azeite em toda a região. Uau! Em função da obediência, ela vai experimentar agora uma superabundância de Deus. No lugar da necessidade, o que ela tem agora é uma superabundância. Ela tem tanto, ela está cheia. Tenta imaginar isso, essa cena. Seus cômodos lotados de botijas, lotado de vasilhas, cheias para tudo que é lado. Eu imagino o pátio dela, fora da casa, cheio. Chega um momento que ela, mais uma, e entrego. Mais uma, e entrego. Mais uma, e entrego. Ela enche. Mais uma, entrego, ela enche. Chega um momento que ela fala, mais uma, e um filho fala, não tem mais, mãe. Acabaram as vasilhas vazias. E o que a Bíblia fala? Que naquele exato momento, a Bíblia é muito enfática na expressão, e o azeite cessou. E o azeite parou. E o azeite acabou. Pastor, tem um princípio nisso tudo? Obviamente tem um princípio. E é esse princípio que eu quero falar ao seu coração nessa noite. É o princípio do esvaziamento. Eu quero explorar, em nome de Jesus, de modo que o seu coração se abra e que você decida viver isso diante de Deus. Esse princípio do esvaziamento, que ativa um princípio divino do enchimento, da capacitação, do sobrenatural vindo sobre a sua vida. Amém? Com isso estou dizendo que esse é o parâmetro do enchimento de Deus na vida de uma pessoa. Tem gente que fala todo culto, Senhor, me encha, me encha, me encha, me encha. Tua palavra diz, Efésios 5,18, para mim, me encher do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Eu estou aqui clamando, Pai, me encha. Só tem um problema na vida, só uma coisa importa, e essa coisa não está sendo feita. Não tem vasilha vazia. A pessoa quer encher, mas ela nunca declarou, eu quero me esvaziar para que o Senhor me enche primeiro. Eu quero me esvaziar primeiro para que o Senhor me enche. Eu quero me esvaziar para que o Senhor me enche. Ela apresenta a sua vida com um desejo de ser cheia, mas ela tem tanta coisa ali que impede de ser cheia. Tem tanta coisa que ela julga boa, importante, necessária,
que ela não abre mão, e justamente isso impede de ser cheia. Deixa eu dizer algo de outro modo para você. O Senhor não vai encher algo que já está cheio. Ele enche algo que está vazio. Efésios 5,18 fala: e não vos embriagueis com vinho. Olha que exemplo. Estamos a 21 séculos de diferença. Você precisa levar isso em consideração. 21 séculos de diferença. Se fosse na nossa geração, talvez uma outra maneira de falar seria utilizada. Mas lá foi: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, no qual há violência, no qual há briga, no qual há divisão, no qual há rachadura, rompimento, no qual rompe e tudo inunda, quebra tudo de bom que um dia foi construído. E quando rompe, vira como um brumadinho, se encarrega de destruir tudo pela frente. Não vos embriagueis disso, não vos encheis disso, porque isso destrói a vida, isso acaba com a vida. Aí ele fala do que a gente tem que se encher. Ele não diz assim: olha, e o dia que você perceber que você está cheio disso, diga para Deus: Deus, então eu quero ser cheio de outra coisa. Não. Está subentendido ali que a escolha deve ser: apresento-me vazio diante de um Deus que pode me encher. E permito Ele me encher, me encher, me encher, me encher, me encher. E me encher. E me encher. E me encher de novo. E me encher um pouco mais. E ficar ainda mais cheio. E ficar mais cheio ainda. E mais cheio ainda. E mais cheio. Até que incomode a minha carne. E mais cheio ainda. Até que a minha carne fique com uma raiva. E mais cheio ainda. Até que eu comece a achar chato. Minha carne vai odiar esse processo. E eu fico mais cheio ainda. Até que a minha carne fala: para de falar isso. Eu falo: mais cheio ainda. Mais cheio, mais cheio, mais cheio. Por que isso? Porque a carne nunca vai gostar. A carne gosta de se encher das porcarias que a terra tem a oferecer. Mas o princípio de Deus é o princípio do esvaziamento. O princípio é do esvaziamento. Amém? Glória a Deus. Eu espero muito que você entenda de uma maneira específica aquilo que Deus fala de maneira coletiva para toda a igreja aqui. Porque é um princípio poderoso a ser ativado na sua vida, que vai manifestar coisas sobrenaturais de Deus. E um avivamento contínuo. Um avivamento contínuo. Eu acho interessantíssimo o modo como Deus opera. E parece que é tão difícil para nossa alma entender esse processo. Parece que ela nunca aceita essa realidade. A nossa alma é complexa demais para obedecer tão facilmente ao Senhor. Ela é fraca demais para as coisas de Deus. A nossa alma envolve também a nossa carne. Envolve esse aspecto da queda. O nosso corpo e nossa alma vivenciam essa realidade todos os dias. Quando Jesus fala que a carne é fraca, Ele está dizendo: olha, a carne é fraca para você apostar nela. Ela é fraca para você viver as coisas de Deus nela. Ela é fraca porque ela se cansa, ela desanima, ela retrocede. Ela é ansiosa, ela é preocupada, ela é inclinada para o mal, ela gosta das coisas dessa terra. A nossa alma, ela está orientada como uma bússola, é orientada, o norte fica sempre apontado. Do mesmo modo, em função da queda, nós nascemos assim, a nossa carne ela é apontada para o erro, apontada para o pecado. Não há como viver a vida de Deus, o fluir de Deus, nessa bússola apontada para o pecado. Eu preciso viver de modo espiritual. E Jesus fala: olha, a carne ela é fraca, mas o espírito ele está pronto. O espírito está pronto. O espírito está pronto. Isso é poderoso demais. Você precisa abrir seu coração para essa mensagem de Deus. O seu espírito que foi recriado em Cristo Jesus. O seu espírito que foi vivificado em Cristo Jesus. O seu espírito que antes estava morto por causa do pecado, mas em Cristo Jesus recebeu vida de Deus. O seu espírito, com letra minúscula, o seu espírito humano, ele está pronto para obedecer a Deus. Por que eu tenho essa garantia? Porque ele, em todo o seu ser humano, é o lugar seguro pelo qual você pode ser orientado. Porque lá, nesse espírito, o Espírito Santo, com letra maiúscula, de Deus,
habita, mora, rege a sua vida. Aquele que se uniu ao Senhor, se fez um com o Espírito de Deus. Meu corpo, ele não entende isso muito bem. A minha alma, teimosa demais para entender. Mas o meu espírito, ele está pronto. Mas o grande desafio da vida cristã é reconhecer essa vida do Espírito. É entender essa vida do Espírito. Dar vazão a essa vida no Espírito. Decidir viver essa vida no Espírito. Essa mulher da história decidiu fazer isso. E ela foi poderosamente abençoada por Deus. Qual que é o princípio que está ali? É o princípio desse esvaziamento. Você quer entender melhor isso? Quando você abre a sua Bíblia, você pode fazer isso na sua casa. Ou se você quiser fazer agora, não tem problema. Mas quando você abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, você encontra lá aquilo que é chamado de um hino cristológico. Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, mostra o caminho de Jesus. Aqui, nessa passagem de Filipenses capítulo 2, do verso 5 até aproximadamente o verso 9, você encontra o caminho do Cristo. E ele começa, Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Aqui está apontando o que nós devemos ter. Se a gente tem que sentir alguma coisa, esse deve ser o nosso sentimento. Se a gente tem que decidir ter alguma vontade, a vontade que nós temos que decidir na nossa vida é ter essa realidade que está expressada em Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E aí fala que Jesus não julgou com usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Antes, se esvaziou. E a Bíblia fala, e ela deixa mais claro, esvaziou a si mesmo. Está comigo ainda? Olha o que diz lá. Esvaziou a si mesmo. Pega esse segredo para você. Pega esse segredo para você. O segredo da vida cristã é esvaziar a si mesmo. Muitas coisas vão ser usadas por Deus para te esvaziar. Mas se você não decidir esvaziar a si mesmo, você nunca vai experimentar a glória de Deus, a exaltação do Senhor. Porque humildade é esvaziar a si mesmo. Tem gente que apanha uma vida inteira, e teria todos os motivos lógicos e históricos para ser uma pessoa humilde. Mas nada o muda, porque ela não decidiu esvaziar a si mesma. Ela não decidiu isso. Tem gente que sofre, e uma pessoa fala: ai, coitado, já está sofrendo tanto, e ele é tão humilde. Ele é tão humilde. Aí a pessoa pensa de humildade no sentido de pobreza. E humildade na Bíblia não é pobreza. Humildade na Bíblia é ser semelhante a Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não julgou com usurpação ser o próprio, ser igual a Deus, mesmo sendo. Antes a si mesmo se esvaziou a si mesmo. Antes a si mesmo se esvaziou a si mesmo. Olha que redundância poderosa. Você estuda a língua portuguesa e fala até errado esse negócio aqui, é redundante. Se esvaziou a si mesmo. Isso é estranho. Isso é o sublinhado, isso é o negrito, isso é o itálico da geração dos biblistas. Da geração da narrativa bíblica. É para ficar bem escancarado que o negócio tem que ficar negrito, itálico, sublinhado em fonte 200 em nossa vida. Que a gente tem que se esvaziar a si mesmo. Tem que se esvaziar a si mesmo. É estranho de falar, mas é isso. Tem que se esvaziar a si mesmo. Amém? Ah, pastor, estou passando um monte de situação difícil. Está se esvaziando a si mesmo nela? Não, eu estou orgulhoso como entrei nessa situação. Não estou aprendendo nada. Vai ter que repetir essa prova. Não é assim na escola? Quando a gente reprova, o que tem que acontecer de novo? A gente refaz. Tem gente que faz 40 anos está refazendo a prova, a mesma luta, a mesma batalha, a mesma circunstância, e não é aprovado nunca. Será porque Deus é mau? Não, não é mau.
Deus continua pacientemente dando chances contínuas de você apresentar uma vasilha vazia para Ele. Mas cada vez que Ele quer operar o sobrenatural, você chega com uma vasilha cheia, Ele fala, ih, não dá. Está cheia a vazia. Ou melhor, está cheia a vasilha. Está cheia a vasilha. Está entendendo? Cheia de quê, pastor? Cheio de qualquer coisa que não seja aquilo que Deus quer, ser vazio. Porque aí, às vezes a nossa mente logo vai, qual que é o pecado, pastor? Me explica, qual que é o pecado que está impedindo o sobrenatural de se manifestar? Eu vou dizer para você, é tudo isso aí. Tudo o que, pastor? Fala, explica mais escancaradamente. É tudo que Deus pediu para tirar e você não tirou até hoje. É tudo. E aí a gente fica na espera de que um anjo desça do céu com uma espada desembainhada e comece a cortar e picotar tudo que é aquilo que Deus não quer na nossa vida. Ele vai fazer isso. É um anjo obediente. Um anjo obediente esse. Seria tão simples, né? Se anjos toda hora descessem e obedecessem em nosso lugar os comandos que Deus nos dá. Seria tão simples se os anjos obedecessem aos comandos que Deus nos dá. A Bíblia fala que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. É a única ordem que eles recebem, ao nosso respeito. Mas não é esse o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é que Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para que eles possam nos auxiliar na obediência que nós queremos fazer. Os anjos de Deus não vão obedecer em nosso lugar. Eles nos ajudam numa direção que Deus dá para que a gente possa decidir obedecer à vontade de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. O que diz lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 9, fala que esse foi o caminho de Jesus. E depois narra o seguinte, olha, Ele foi obediente. E como é que foi esse processo de obediência? O processo da obediência de Jesus nasceu quando Ele se manifestou na terra? Não, foi antes mesmo da terra existir. Antes da criação do mundo. A Bíblia fala que Deus nos salvou antes mesmo da criação do mundo. Na eternidade passada chegou um dia que Jesus sabia da nossa condição, sabia da nossa realidade, e Ele decidiu sair da sua glória e vir a esse mundo. E isso é um caminho de humilhação. Isso é um caminho de auto-humilhação. Isso é um caminho de humildade escancarada, denunciada, manifestada. Isso é um caminho. O Deus da glória decidiu tirar a sua glória, como alguém que sai e tira a sua capa de lado. Como uma capa de um juiz, que quando ele está na posição de juiz, ele precisa usar aquela capa, aquela toga, aquela roupa. Mas depois ele tira. Foi mais ou menos isso que acontece, obviamente, uma tentativa de explicar algo poderoso. Ele se despojou, ele retirou de si a sua glória para se permitir virar uma célula ovo dentro do ventre de uma mulher virgem, para se permitir fazer com que um processo natural acontecesse. E essa célula ovo acontecesse uma mitose nela, e uma multiplicação celular acontecesse, para criar o corpo daquele que seria Jesus Cristo na terra. E ao longo de 9 meses, ele se permitiu ser elaborado, formado, desenhado pelo próprio Pai dentro do ventre dessa mulher. Uma mulher que não se relacionou sexualmente antes, mas sobrenaturalmente foi encontrada grávida, porque foi coberta pelo milagre de Deus dentro dela, e um ente santo passou a ser gerado e formado dentro dela. Esse Deus da glória se permitiu, veja se não é um processo de esvaziamento isso, se permitiu
crescer dentro dela, até o momento que chegaria num processo natural, dela tirá-lo, expeli-lo, nascer através dela. Tenta imaginar isso. O Deus da glória, Criador de céus e terra, agora vai nascer de uma mulher humana, de uma mulher física, limitada, frágil, pecadora, necessitada de um Salvador, e que encontrou nele o seu próprio Salvador e fez para ele um cântico de salvação, declarando a sua salvação nele, aquele que era o seu filho natural, mas que na verdade era o Senhor da sua própria história. Olha que coisa louca isso tudo. Esse menino nasce, esse menino tem frio, precisa ser amamentado, ele faz cocô, xixi, precisa ser trocado. O Deus da glória está limitado à condição humana. Ele precisa ser ensinado todas as coisas. Maria, José estão ensinando ali para ele todas as coisas. Obviamente, sobrenaturalmente, ele entende muito mais que eles e rapidamente. Ainda o menino está dando aula para os mestres da lei, lá no templo. É o que diz a palavra. Ele aguarda pacientemente, num processo de construção, até que chegue aos seus 30 anos de idade. E ele então assume seu ministério. E qual que é o ministério de Jesus? É um ministério de esvaziamento. Olha que louco isso. Ele ainda continua se esvaziando mais e mais. Ele é tentado em todas as coisas, em nada delas ele peca. Até que chega o momento, o ápice, o pico, o momento mais sublime da história, em que agora a cruz vai entrar em perspectiva. A cruz não é uma novidade para Jesus. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus aceitou a cruz antes mesmo de descer, antes mesmo de encarnar, antes mesmo de se fazer carne. Ele já tinha aceitado a cruz. Ele diz: eu dou a minha vida. Ele não falou, eles me tiram a vida. Não, eu dou a minha vida. Eu dou e eu a tomo de volta. Por quê? Porque ele é Deus. Mas ele está aceitando um processo de esvaziamento. Para Filipenses 2 ser escrito e dizer: tende em vós o mesmo caminho, a mesma experiência. Você precisa fazer a mesma coisa. E o que é a cruz? A cruz é o decreto de total esvaziamento do Senhor. Grave isso. A cruz é a manifestação plena do esvaziamento de Jesus. Na cruz, chegou um momento que é falado isso, quando Jesus fala: Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Por quê? Porque naquele momento, ele se fez 100% pecado. Aquele que não escolheu o pecado. Que não praticou o pecado. Aquele que não praticou o pecado se tornou pecado. Aleluia! Glória a Deus. Se tornou pecado em nosso lugar. Vocês estão ouvindo ou só eu estou me ouvindo aqui? Vocês estão ouvindo? Porque para mim está tudo aqui, ó. Ok? Se tornou pecado em nosso lugar. O que é a cruz, querido? Se não total esvaziamento. Na cruz, Jesus se colocou abaixo de todos. Na cruz, Jesus se colocou abaixo de todos. Como assim, pastor? Sim. Ele pegou o Wesley e colocou o Wesley acima dele. Ele se colocou abaixo do Wesley. Porque ele recebeu do Wesley o pecado do Wesley sobre ele. Ele pegou o meu pecado. Pegou o meu pecado e colocou nele. Pegou o pecado da Cristiane e colocou nele. Você consegue entender isso? Pegou o pecado do Douglas e colocou nele. Nele. Pegou o pecado do Renan e colocou nele. Pegou o pecado de todo ser humano. Todo ser humano. 7 bilhões e meio? Não, muito mais. Todos que viveram antes dele. Todos que viveram na sua geração, a dele. Todos que viveram após ele.
todos, e todos os pecados pegou sobre ele. Você consegue entender isso? Jesus na cruz se colocou no lugar mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo. Ele se esvaziou por inteiro. Ele foi apresentando vasilhas vazias, mais vazio, 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 vazio. Você consegue entender esse negócio? A teologia que está envolvendo isso, a compreensão de Deus nessa história. Deus está falando para a gente algo poderoso. Ele está dizendo o seguinte: olha, você quer ser cheio? Você quer realmente ser cheio? Você quer ser capacitado sobrenaturalmente? Você quer que o poder de Deus te toque e te encha por inteiro? E detalhe, você quer isso só por um dia? Você quer isso ininterruptamente? Você quer isso continuamente? Deus fala, então eu vou te dar um segredo. O segredo da vida é o segredo do esvaziamento. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Antes a si mesmo se esvaziou. E assumiu a forma humana. E na forma humana foi tentado, foi provado. E na forma humana ele foi obediente. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Grava esse momento. Isso aqui é decisivo. Grava esse momento aqui. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus está nos dizendo o caminho. Ele está nos ensinando o caminho. Quando ele fala para ser discípulo, tem que passar pela cruz. Ele está falando, não aquela cruz do Gólgota, não aquela cruz do Calvário. Ele não está falando da cruz que ele carregou, que você não pode carregar, nem eu posso carregar. Ele está falando dessa cruz da morte. Da morte de tudo aquilo que está vivo e que impede a gente de ser cheio. É aquilo que enche a nossa vasilha. E que se a gente apresenta ela cheia para Deus, Deus fala, eu não posso encher. Não tem como encher. Esse não é o princípio. Essa não é a explicação. Esse não é o valor que eu te ensinei. O que eu te ensinei é que você tem que apresentar vazio. Sem nada. Morte. Uau. Meu Deus. Meu Deus. Qual que é o caminho da nossa geração de cristãos? O caminho da nossa geração de cristãos é achar que enchimento, capacitação, envolve treinamento, coach. A nossa geração de cristãos, ela acha que ser cheio é ver YouTube. A nossa geração de cristãos, ela acha que ser cheio é ouvir mais e mais e mais e mais boas pregações, de grandes pregadores, de grandes igrejas. Você pode fazer isso a vida inteira. Pode fazer isso a sua vida inteira. Só vai criar mais juízo sobre você mesmo. Porque você vai saber mais, vai conhecer mais e vai ser cobrado por tudo isso que você conheceu. Pastor, não posso mais ouvir pregação? Não falei isso. Estou dizendo que esse não é o caminho. Nunca foi. A capacitação que vem do alto, ela começa numa decisão que parte aqui dentro do meu coração, quando eu entrego uma vasilha vazia para o Senhor. Tem gente que está cheio de coisa que não é para estar e quer se encher mais. Eu preciso fazer teologia, hein? Preciso fazer teologia. Quando eu fizer teologia, aí eu vou ser santo. Eu vou ser santo, porque me falta teologia. Não falta teologia. Você está cheio, está empanturrado de teologia. Se você só for um membro da Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba, você está cheio de teologia. Se você for um frequentador assíduo, um ouvinte participativo, que participa das nossas ministrações, dos nossos cultos, o que nós pregamos aqui é a Bíblia. Você está cheio de Bíblia. Pense nisso. Quantas semanas tem um ano? 40 aí? 44? Quantas? Alguém fala alto que eu não consegui ouvir? 42 semanas tem um ano. 52? Cada um levanta a mão, não consigo. 48 semanas tem um ano, é isso? Glória a Deus. A média é 48. E aí, Siri?
Quantas semanas tem um ano? Cinquenta e duas semanas tem um ano. Mr. Google acabou de nos explicar isso. 52 semanas tem um ano. Quantos anos você está aqui? Se você frequentou um ano inteiro, você já ouviu 52 mensagens aqui. 2 anos, 104 mensagens. 4 anos, 208 mensagens. Se você, em 4 anos, congregando conosco, também participar do nosso Tadel, 416, por aí, é? Se frequentar a célula, pastor, mas eu não posso querer mais? Claro, não há nenhum problema em você querer mais. O problema é quando você quer mais sem dar aquilo que Deus está te pedindo. Esse é o grande problema. Você vai se empanturrar de coisa boa. Isso não vai te nutrir por inteiro, porque não passa por você. O alimento pode ser maravilhoso, está sendo entregue, mas se não passa por você, ele não te nutre. Você pode ter um banquete na frente, você pode ter coisas preciosas diante de você, mas se não passa por você, não nutre. Como é que passa por mim? Não é só ouvindo, é praticando, é obedecendo. Não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus, diz Tiago, mas operosos praticantes da palavra de Deus. O desafio da vida é praticar aquilo que Deus fala. E o que Deus está nos ensinando hoje em Filipenses capítulo 2? Que o que Deus deseja da gente é esse caminho de esvaziamento. Esse caminho de morrer para si mesmo. Esse caminho de cruz. Esse caminho de seguir Jesus. Amém? Se Deus fala assim, não vos embriagueis com vinho, não adianta falar, mas eu gosto de vinho. Deus falou, eu não gosto desse trem, mas eu gosto desse trem. Aí não adianta pegar a Bíblia e poder forçá-la a dizer algo que ela diz em relação a outra coisa, para poder dizer daquilo que você quer. É estuprar a Bíblia, é abusar da Bíblia. A coisa mais fácil para quem sabe muito é esse caminho, é de abusar da Bíblia. Quanto mais se sabe, mais a gente quer entender como que a gente faz ela dizer o que ela quer. Ou melhor, o que a gente quer. Deus falou lá, não vos embriagueis com isso. Aí alguém fala, não, o problema é não vos embriagueis. Pronto, agora entendi. O problema não é estar cheio do vinho. O problema começa desde o momento que botou o vinho. Chega um dia que está cheio. Você consegue entender? O problema é o vinho, o problema da igreja é o vinho? Não. O vinho é uma referência bíblica a tudo aquilo, volto a dizer. A tudo aquilo que Deus fala continuamente. Tira da sua vida isso, tira da sua vida a prostituição, tira da sua vida a masturbação, tira da sua vida a pornografia, tira da sua vida a fofoca, tira da sua vida esse tanto de raposinhas que você aprendeu no passado, tira da sua vida. Não, mas eu gosto desse negócio. Mas é só um pouquinho não tem problema. E esse pouquinho dá às suas crias, seus filhos, e quando vê esse pouquinho, é um pocão, um tantão, e quando vê você está cheio desse negócio, e Deus falando, não se encha desse negócio, enchei-vos do Espírito. E detalhe, a palavra enchei-vos do Espírito é uma palavra que ela carrega duas realidades. É mais ou menos assim a palavra enchei-vos do Espírito, se permita ser cheio do Espírito. São duas pessoas que se envolvem nessa palavra enchei-vos do Espírito. Uma, Deus. A outra, eu. Deus quer me encher, mas eu preciso querer. Enchei-vos do Espírito não é eu pego dele e jogo para baixo. Não. Ele quer me dar e eu aceito aquilo que ele me dá. Eu entro em parceria com Deus.
E então ele manifesta o seu sobrenatural na minha vida. Eu quero falar isso ao seu coração, não apenas à sua mente. Eu quero dizer para você que é um avivamento contínuo. Mas algumas pessoas talvez ainda estão tentando entender se praticam ou não praticam aquilo que Deus falou. Vá e se humilhe. Vá, seja humilde. Reconheça o que você precisa. E oferte algo vazio diante do Senhor. Então para esses eu falo, faça esse primeiro caminho em nome de Jesus. O segundo caminho vai fluir muito abençoadamente. Não adianta você entender que tudo o que você precisa na sua vida é mais oração e jejum. Porque você pode orar mais, jejuar mais e continuar orgulhoso que dói. Tem prova bíblica para isso, pastor? Sim, os fariseus estão na Bíblia para poder mostrar para a gente que eles oravam muito, jejuavam muito, praticavam as coisas espirituais, mas eles não eram espirituais. Ao ponto que Jesus fala para eles o seguinte: olha, vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Os caras ficavam loucos com Jesus, eles conheciam a escritura de cabo a rabo, de capa a capa. Você consegue entender? Você pode orar mais, e isso não tem poder contra a sensualidade. Você pode jejuar mais, isso não tem poder contra a sensualidade. Meu Deus, pastor, sempre achei que o meu problema com sensualidade era orar mais, jejuar mais. Pode fazer isso o resto da vida. Quando é que vai mudar esse negócio? Vai mudar quando você obedecer o que Deus está falando para você. Arranca essa trem da sua vida. Não espere um anjo com espada desembainhada entrar numa luta lá no seu banheiro e arrancar a sua mão desse celular para você parar de se masturbar. Ele não vai fazer isso. Não espere vir um anjo com espada desembainhada e furar os 2 pneus do seu carro quando você está indo para o motel. Ele não vai fazer isso. Não espere vir um anjo com espada desembainhada arrancar sua mão a hora que você vai roubar algo. Ou quando você vai deixar de dar algo que era para você dar. Ele não vai fazer isso. Às vezes a nossa aposta está muito no sobrenatural. E lembra que eu falei? Deus espera que nós obedeçamos naturalmente aquilo que Ele fez e falou para a gente. E quando a gente faz isso, o sobrenatural acontece. O sobrenatural acontece. O que eu faço, pastor? Quebra o celular, joga na parede. Sabe aquele excesso de raiva que dá de vez em quando acontece alguma coisa que você não quer? Você pega e joga. Ah, pastor, meu celular é caro, R$1.000 custou. R$1.000 que pode te levar para o inferno se você continuar com isso. Ah, pastor, eu posso quebrar e posso usar outras coisas. É verdade. Quebra tudo. Meu Deus, eu vou ficar sem nada, pastor. Fica sem nada. Aí Deus vai dizer, o que você pode me ofertar? Não tenho nada. Quebrei, não tenho Netflix, não tenho televisão a cabo, não tenho mais internet em casa. Eu não tenho nada. O que eu posso fazer? Então, agora vamos conversar. Nós chegamos no ponto certo. Eu queria justamente isso, que você tivesse nada para me oferecer. Porque você tinha tudo, você tinha teologia, você tinha Bíblia, você tinha oração, você tinha pregações de YouTube, você tinha tudo isso, você tinha isso de pecado. E você sempre oferecia isso para mim. Você oferecia mistura de espiritual com carnal e achava que isso me tocava. E queria que o céu se abrisse na sua direção. Então esperando que você reconhecesse, você não tinha mais nada para oferecer. Não tem mais nada para oferecer? Nada. Tem uma botija aqui de azeite. Tudo que eu tenho para dar. Então vamos partir dela. Esse azeite que vai acontecer o milagre. É naquilo que você fala, é aqui, ó. É isso que eu vou ofertar para o Senhor. Está comigo? Aleluia. Deus é bom. O que acontece, pastor? Oferte. Está falando de dinheiro, pastor? Mudou de igreja? Não. Oferte. Pastor, mudou a placa lá fora e não me avisaram? Não. Oferte mais. Talvez para alguns aqui é oferte mesmo, literalmente. Talvez para alguns aqui é bote a mão no bolso e para com essa briga, essa batalha contínua de obedecer aquilo que Deus está falando. Eu não sei, eu não entendi muito bem a respeito de dízimo. Eu não sei se é 10% do bruto, eu não sei se é 10% do líquido, eu não sei esse negócio de primícia, de secundícia, de terceirícia, eu não sei esse negócio, eu não entendo. Eu não entendo. Sabe? Para alguns aqui é isso mesmo.
A escolha de roubar a Deus de vez em quando. Não, eu sou fiel. Só quando a coisa aperta que eu não sou. Não, eu sou fiel. Mas quando a coisa descontrola, porque eu descontrolo ela, aí eu toco aquilo que na verdade é vital, como um princípio na minha história. Eu toco em Deus, eu roubo Deus. Que graça. Não entendo por que eu não prospero. Eu não entendo. Não consigo entender. Para essas pessoas, obviamente, Deus está falando de modo literal. Oferte. Pastor, mas agora está vazio. Então oferte vazio. Apresenta para Deus assim, ó. Mostra a carteira para Deus. Só que tem que ter coragem mesmo, hein? Mostra e fala, Deus, está vazio, ó. Tem nada. Tem gente que nem traz carteira para não ter problema com o Espírito Santo. Vá que o Espírito Santo fale alguma coisa. Eu vou deixar em casa, vou levar só RG, CPF, porque se alguma coisa acontecendo, não vou ser tido como indigente na rua. Mas dinheiro? Eu só trabalho com cartão. Botar uma maquineta aqui. Daqui mais uns meses vai ter uma maquineta. Maquineta vai ter aqui. Quem quiser também pode ofertar na maquineta, dízimo na maquineta. Resolver esse problema em nome de Jesus. Eu só cheque. Pode, cheque. Oferte. Essa é a questão. Pastor, mudou a placa e não avisaram pra gente. O negócio é dinheiro? Não, querido. É também. É um tanto de coisa. Que Deus fala, e fala, não sei se é hoje ou o dia. Não senti, não entendi. Para com isso. Tem um avivamento profetizado na sua direção. Você tem um X profético na sua vida. Você virou alvo daquilo que Deus quer liberar sobre a sua história. Os céus foram abertos na sua direção para poder vir sobre você um processo de exaltação de Deus. Mas essa exaltação de Deus envolve um esvaziamento prévio. Não há exaltação sem primeiro acontecer essa humilhação, esse rebaixamento do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O que Jesus fez, pastor? Ele se esvaziou. Aí chega em Filipenses capítulo 2, e no meio dessa história diz assim: e ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, de modo que o Pai... aí começa a história. Tem gente que está orando, ai Pai, quando é que vai chegar esse momento na minha vida que o Senhor vai dizer, de modo que o Pai... E Deus está gritando, na hora que você começar a ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. De modo que o Pai o exaltou sobremaneira. De modo que o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. De modo que toda língua confessará e todo joelho se dobrará reconhecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus o Pai, para a glória de Deus o Pai. Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. Você consegue entender? Você consegue entender? Ah, mas isso é coisa para Cristo. Não, tende em vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Eu estou falando de salvar o mundo. Jesus salvou o mundo através dessa obra. Eu estou falando da sua salvação. Eu estou falando do projeto e do propósito de Deus na sua vida. Passa pela mesma experiência. Isso é a cruz. Isso é a cruz. Amém? Eu tenho a impressão que é tudo igual com Deus. A mesma história se repete. Só muda o endereço, o tempo e o jeito da pessoa com que Deus fala. A gente chega para Deus assim com um currículo e fala, Deus, ó, eu sei fazer isso, eu tenho aquilo, ó. E Deus olha, eu quero menos. Mas eu tenho isso, menos ainda. Mas eu também, menos ainda. Lembra de Gideão? Gideão foi chamado por Deus para poder levantar um exército, batalhar contra os inimigos de Deus. Ele olhou para o lado e tinha 32 mil homens. Ele fala, Deus, ó, 32 mil homens. Com 32 mil homens vai dar certo. Deus fala, é muito, hein? Muita coisa, não dá. Deus fala, tem que esvaziar. Aí ele começa a dar uma esvaziada aqui, uma esvaziada lá. E Deus apresenta para Deus, agora Deus, é muita coisa. Ele vai ficando desesperado, sabe?
Sabe aquele desespero de quem está a ponto de viver um milagre? Você já teve esse desespero a ponto de viver um milagre? Você fala, meu Deus, aonde isso vai parar? Aí chega uma hora que ele tem 300. Aí ele olha, agora tem 300, Deus. Aí ele fala, tá bom. Agora vamos começar a brincar. Agora vamos começar a brincar. O outro exército tinha milhares de milhares, miríades de miríades. Tinha uns 300 ali. Não tem lógica isso. O agir de Deus é ilógico para a razão. Por que Deus faz isso? Para provar que Ele é Deus. Para mostrar para a gente que Ele é Deus. O que Deus fez com esse homem? Esvaziamento. Mais. Quando chegou, aí tá bom. Essa é a sua botija com azeite. Deita ela, você vai ver o milagre que vai acontecer. Derrama ela e você vai ver o meu enchimento se manifestar. Pega daquilo que você tem agora, depois de todo o esvaziamento que já aconteceu, e oferta, e entrega. E aí você vai ver o sobrenatural acontecer. Foi assim na vida dele, foi assim na vida de tantos. Foi assim na vida de tantos. Vou dar um outro exemplo para você entender. Você pega um homem como José. Quem era José na perspectiva de Deus? Quem José nasceu para ser em Deus? Um grande governador do Egito. Quem era Davi para Deus? Quem que Davi nasceu para ser? Um grande rei. Quando José era um menino, o que acontece na vida dele? Problema. Quando Davi é um menino, o que acontece na vida dele? Problema. Você fala assim, o cara não precisa ser um cara problemático. Esse rapazinho, ele é problemático. O cara nunca está na hora certa. Quando vai ser abençoado, não está na fila. O Davi. O outro tem um monte de sonho, mas parece que quanto mais sonho tem, mais assombração aparece para ele. Quanto mais profético ele se torna, mais ele perde coisa na vida dele. Meu Deus, onde vai parar um negócio desse? O José chega e fala para os irmãos, olha, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi isso, também vi isso. Os irmãos ficam com raiva dele e falam, vou matar esse menino. A gente vai matar esse menino. Ele chega para o pai, para a família, a família não entende nada. Aí você fala, não, mas Deus está com ele. Deus está na vida dele. E tudo vai dar certo. É verdade. É verdade, mas há um tempo nisso tudo. Qual o tempo? O tempo da humilhação. Para que haja exaltação. O tempo do esvaziamento. Deixa eu dizer, esse tempo, ele é relativo. Relativo ao quê? Relativo à sua atitude. À minha atitude. Ah, mas não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele se alinha, coaduna, se junta, se funde ao tempo que eu obedeço nos momentos críticos, fundamentais da minha vida. Pastor, quais são os momentos críticos e fundamentais da minha vida? Eu digo para você, quando você está indo de boa na lagoa, Suci no Mussi. De repente, pá, explode uma bomba na sua frente. A tentação, meu Deus, cadê Deus que me prometeu tudo aquilo? Um percentual grande de crentes já nega o Senhor aí. Vou sair da igreja. Eu vou sair do ministério. Eu vou sair de tudo. Eu não vou mais fazer aquilo. Eu não vou mais dizimar. Eu não vou mais ofertar. Eu não vou mais ir na célula. Eu não quero mais discipulado. Eu não quero mais ir no culto. Eu não quero mais nada. Por quê? Porque Deus não está fazendo o que eu estou falando para Ele fazer. E o que Ele me falou que era para fazer não está acontecendo nada. Não está dando certo. Profecia, isso é tudo loucura. Não está dando nada. Profetizou que ia ser o governador do Egito. Aí agora eu estou aqui, num buraco, que os meus irmãos me enfiaram dentro dele. História de José. Entende? Prometeu o céu, ele parece estar no inferno na vida dele, parece que se tornou. Ele está lá, dentro de um buraco. Aí parece que agora vai. Naquele lugar escuro alguém abriu a luz.
Literalmente abriu, porque tirou algo que estava tapando, agora ele vai ver luz, agora vai. Mas ele vai para dentro de uma caravana de midianitas que está passando por ali, para virar escravo. Tem lógica um negócio desse? Davi, Deus mandou o profeta ir lá falar. Chega lá, nem o pai se lembrou dele. Os irmãos não se lembraram dele. Ninguém chamou ele. Tem cabimento uma família dessa? Pode sair alguma coisa boa de uma família assim? Já viu família estranha? Conhece família estranha? Família estranha é essa de Davi. O cara era para ser rei. Está lá, junto com os bichos. Entende? Na hora da oração profética, da conferência profética, ele não tinha tempo, porque ele estava trabalhando lá nos bichos. Não deram folga para ele. Ele queria estar aproveitando. Ei, Não, estava lá com os bicharados. Meu Deus, até quando? Vou ficar trabalhando no dia que tem conferência profética. Quando as coisas acontecem, quando o mover é alastrado na minha vida, quando as coisas vão. E ninguém me chamou. Sabe esse negócio? Ninguém me chamou. Imagina ele se aproximando, isso não foi isso que aconteceu. Ele se aproxima e vê o profeta, a bola da vez, orando com seus irmãos. Se ele fosse da nossa geração, eu vou ficar na fila, eu também quero oração. Mas ele nem foi convidado para entrar na fila. Olha, sabe aquele momento do grande profeta de Deus está orando e bota a mão na pessoa do lado, e bota a mão na pessoa do outro lado, e bota, esse cai, esse se estribucha no chão, o outro baba, o outro chora, o outro dá um rodopio, o outro pula, e aí... Não foi dessa vez. Nem oraram comigo. Eu fiquei lá na frente e não oraram comigo. O profeta nem me viu. Não pode acontecer um negócio desse, né? Por que está acontecendo isso? Isso é a história de Deus sendo formada. A história de Deus sendo formada na sua vida. Para mostrar o quê? Esvaziamento, esvaziamento, esvaziamento. Aí talvez alguém ouve essa mensagem e fala, não, mas a minha história é bem diferente. Não importa a história, Deus sempre vai produzir situações para gerar esvaziamento. Esvaziamento. Sua história é diferente, você não vai ser governador do Egito e nem vai ser rei em Israel. Mas Deus vai produzir na sua vida situações para gerar esvaziamento. Como que você reage quando Deus produz essas coisas estranhas na sua frente? Como que você reage quando você não entende nada do que está acontecendo? Como que você reage quando as coisas não dão do jeito que você quer, da maneira como você pensou? Como que você reage? Davi continuou reagindo do modo correto. José continuou reagindo. Ele vai lá para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar a mulher se engraça com ele, quer ele, quer ele, quer ele. Você já lembra dessa história? Pega ele, tenta se relacionar com ele, ele sai correndo, deixa uma parte da roupa dele com ela, dá um problema gigante. Agora ele está onde? Está lá entre os presos do rei, do faraó. Tem como dar certo um negócio desse? O cara não tinha sonhos de Deus? Não era a bola da vez do Senhor? Deus não falou o que ia fazer? Só dá coisa errada. Meu Deus, pastor, eu não entendo. É ano do avivamento, mas é só problema na minha vida. Não sei o que está acontecendo. Quanto mais prego sobre o avivamento, mais problema na minha vida. Aonde isso vai parar? O avivamento vai estar condicionado à sua atitude de esvaziamento. Ele está lá, sonhos acontecem, padeiro, copeiro, ele interpreta. Na saída ele fala para o padeiro o seguinte, ó, lembra-te de mim. Quando você estiver com o faraó. O cara saiu. Exatamente como foi profetizado. O que aconteceu? O cara se esqueceu dele. O cara ficou 2 anos, deu um branco no cara por 2 anos. Deu amnésia. Imagina a alma do José nesse processo. Porque a alma é uma bênção. Mas ele era almático? Ele era espiritual. O problema de crentes na nossa geração, que tem muito crente almático. Fala, sabe?
Não aguento mais. Ele aguentou. Ele aguentou. Davi aguentou. Quando é que o Samuel orou com ele? Depois que falou assim, olha, eu chorei com toda a fila aqui. Não tô entendendo nada. Não estou sentindo nada. Não senti nada de nada. Aí ele falou, Jessé, vem cá. Tem mais alguém que não está nessa fila? Tem um, mas é menino. É menino demais. Manda chamar, é esse. Agora vai, né? Não, agora vai. Para onde vai? Vai para a cruz. Para onde vai? Vai para o caminho de cruz. Aí o Davi está lá. Tenta imaginar aquele azeite tocando a cabeça e pensando, meu Deus, eu vou ser rei da nação de Israel. O que passa na cabeça da gente quando a gente recebe uma profecia, né? O que passa na nossa cabeça quando um óleo desce do alto e toca queimando a nossa cabeça. Meu Deus, isso é demais. É mentira, pastor, que quando Deus faz isso? Não, é totalmente verdade. Só tem um detalhe. Vai passar pelo tratamento de Deus. Aleluia. Amém. Trata, Senhor. Trata, Senhor. Você está passando por tratamento de Deus, querido? Glória a Deus. Está na mão certa. Esse cara que te trata é especialista no negócio. Confia nele, vai dar tudo certo. Não larga dele não. Deixa ele tratar. Porque ele consegue ver o que os homens à sua volta não veem. Ele consegue ver toda a sua vida. Ele sabe o que ele tem que tirar e ele sabe o que ele pode colocar. Ele sabe. Tem um olho que te persegue em qualquer lugar aonde você vai. E não é da sua esposa. É o olhar de Deus. É o olhar de Deus, aleluia. Todo tempo, todo tempo. Olhando o quê? Deus, ele é aquele que gosta de me ver pecar, pastor? Não. Ele está lá, ele vai acertar, ele vai acertar. Ele vai ter a reação certa no momento ruim. Ele vai ter a reação certa no momento ruim. A coisa está estranha, está feia, está arrebentando, está osso. Mas ele vai obedecer. Olha lá, é o meu filho. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Eu aposto nele, Satanás miserável. Está vendo lá? Ele é aquele lá, meu filho. Justo, íntegro. Homem reto que se desvia do mal. Satanás, não é. Deixa eu tocar. Vai apertar, ele vai ligar, ele vai espanar. E Deus fala, não vai. Não vai. Você já ouviu essa história em algum lugar, né? Essa história só dá certo porque quem está apostando na nossa vida não é um homem, é o próprio Deus. Ele está nos capacitando nesse processo. Ele está enchendo vasilhas vazias enquanto isso está acontecendo. Mais. E tem um detalhe. Don't stop. Não pare. Não pare. Não pare. Parar o quê, pastor? Não para. Não para. Parar o quê, pastor? Não para, irmão. O que você está falando? Não para. Não para de obedecer. Não para de obedecer. Continua fazendo aquilo que Deus falou para você fazer. Não abra mão. Continua apostando em Deus. Continua confiando naquilo que Deus te disse. Não para, porque quando parar, vai cessar o avivamento. Está entendendo? O negócio não é vasilhas vazias, graças a Deus, meu Deus. Nem todas as vasilhas da terra preencheriam a nossa necessidade. O negócio é interno, o negócio é interno. O negócio é no interior. Mais, apresentando todo dia. Para me manter cheio. Eu mais me entrego. Quanto mais eu me entrego, mais Ele dá. Mais eu entrego, mais Ele dá. Quanto mais vazio nele, mais Ele me enche. Você está comigo? É isso que Deus quer para a sua vida. Fique de pé, nós vamos encerrar.